Filipenses, capítulo 1, versículo de número 29. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Você já meditou sobre este versículo? Sobre aonde este versículo te leva? Ele te leva diretamente à cruz de Cristo. Porque se você diz ser cristão, você é chamado pela própria palavra a não somente crer nele, mas a padecer por ele. Por isso, para ser verdadeiro cristão, é necessário ter coragem. Então eu te pergunto, você tem coragem de ser um verdadeiro cristão? De renunciar a você mesmo e a sua vontade, e os seus desejos e os seus prazeres para viver em função do Senhor e da sua palavra? A considerar como Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 12, quando ele fala para nós não estranharmos a ardente prova que sobre nós vem, e para considerarmos alegria quando formos envergonhados por causa do nome de sermos cristãos, para nos alegrarmos quando formos envergonhados pelo nome de cristãos, porque seguimos ao Senhor. E ele acrescenta dizendo que quando assim acontece, sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Você se alegra ao ser perseguido? Você se alegra quando você é rejeitado pelo mundo? Ou você busca alianças com o mundo? Ou você busca satisfazer e agradar ao homem em primeiro lugar? O verdadeiro cristão é uma afronta aos ensinos deste mundo. O verdadeiro cristão bate literalmente contra este mundo. A fé do verdadeiro cristão é uma afronta aos poderes do mundo e ao inferno. Não é o que nós estamos vendo hoje na grande maioria das igrejas que se dizem cristãs, que querem agradar ao homem, que trocam favores entre si, buscando não agradar a Deus em primeiro lugar, mas agradar tão somente ao homem. O Espírito do Senhor é jogado fora, o Espírito do Senhor é colocado à parte, mas o Espírito deste mundo, sim, o Espírito deste mundo, com as suas riquezas, com a sua prosperidade tão somente material, é colocado na frente. Se segue não a Jesus Cristo, não ao Espírito do Senhor, mas ao Espírito deste mundo. Há uma tremenda idolatria e inversão de valores na grande maioria das igrejas que se dizem cristãs no mundo de hoje. E se esquecem daquilo que está em 1 Coríntios 15, 19. Se nós esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você tem a poderosa graça de poder sofrer por Jesus, de padecer por Ele. Onde no Novo Testamento você encontra pessoas que se enriqueceram por serem cristãos, que foram famosos mediante os padrões do mundo, porque seguiram e foram discípulos do Senhor? Em momento algum. Veja o que o apóstolo Paulo declara na sua primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo de número no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo de número 9. E isso serve para vocês que são os líderes, que são os pastores, que são os ministros, que são os apóstolos, os bispos, vocês que
que estão na liderança da igreja do Senhor hoje. Ele diz assim, versículo 9: porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afatigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. O verdadeiro evangelho é a negação de todos os padrões do mundo. Não é da riqueza deste mundo, não é de servir ao homem em primeiro lugar. Por isso eu repito agora, se você tem a coragem de ser cristão, você é chamado a não somente crer em Jesus, mas também a padecer por Ele. Esta é a grande graça que o Senhor concede a você. Você é chamado agora a ir até a cruz de Cristo, em nome de Jesus.